Segunda parte da entrevista em exclusivo com o presidente do Sport Lisboa Benfica, Luís Filipe Vieira, à BTV. Na primeira parte olhámos sobretudo para as contas, falámos de Caetano, Enzo Pérez e Luizão. E nesta segunda parte vamos falar mais de futebol, ou sobretudo de futebol. Luís Filipe Vieira, depois de uma época cheia de vitórias, o Benfica até à conquista da Supertaça no último domingo passou por uma pré-temporada turbulenta, sobretudo com resultados negativos. Há muita gente que diz que o Benfica fez um mau planeamento desta temporada, a começar pela pré-época. Aceita essa crítica? Não. A pré-época é pré-época. Foi uma opção técnica, do nosso técnico fazer. Também foi bom, se calhar, os resultados. É verdade que foi muitos jogos em poucos dias, mas também, se calhar, foi bastante positivo, porque a euforia que havia foi bom voltarmos à realidade e ter os pés bem assentos na terra, voltarmos a ser humildes. E os nossos próprios jogadores também pensarem que não se ganha só pela euforia. Isso já foi muito mau para nós. E voltarmos novamente um pouco ao ano passado, que era treino a treino, prepararmos para o jogo seguinte, e era no jogo seguinte que nós queríamos mostrar toda a nossa capacidade e é que tínhamos que ganhar. E é isso que nós vamos continuar a fazer. Pronto, o frio, a época passada já passou. A pré-época não nos deixou títulos nenhuns, não é para conquistar títulos nenhuns, pelo contrário, e foi muito positiva para nós, que acabou com a euforia toda que existia. Foi bom que viemos ao terreno, e também para os nossos atletas também é bom, que é para saber que para se ganhar o que quer que seja na vida, e principalmente neste caso do futebol, é preciso trabalhar-se muito, mas principalmente sermos muito humildes e respeitar sempre os nossos adversários. Mas reconhece que houve erros, por exemplo, 4 jogos em 5 dias, aquela Isso é Emirates uma opção Cup. técnica, não é minha. O nosso treinador é que poderá responder a isso, não sou eu, mas é uma opção dele. Fala de Jorge Jesus, pergunto-lhe como é que está a relação com Jorge Jesus, porque a meio da pré-época, justamente, um jornal, creio que o Correio da Manhã, escreveu que havia uma relação tensa entre o presidente do Benfica, treinador do Benfica, que estavam distantes por causa das opções sobre a formação do Benfica. Há um relacionamento distante com o treinador neste momento? Eu nem sei como é que é de responder. Olha, respondo desta seguinte maneira também. Em todos os jornais vinham a dizer que não havia contágios nenhuns e que o BES estava bastante fortalecido, e depois foi que se deu, pronto. São jornais, não há mais nada que isso, é tudo especulação, o que é que eu hei de fazer? A minha relação com o Jorge Jesus ou com quem quer que seja dentro do Benfica ou vice-versa é uma relação clara, transparente, e que todos comungamos do mesmo objetivo, que é o Benfica, que deve estar melhor e ganhar mais. Em maio, numa entrevista após a conquista de 3 troféus nacionais, abriu a porta da renovação a Jorge Jesus, que está no último ano de contrato. Há alguma evolução em relação a essa matéria? Eu acho que a conversa que tivemos foi uma conversa até numa reunião de quadros, onde estava muita gente presente, neste momento a opção é dele. Nós dissemos claramente qual era a nossa vontade, agora a opção é dele. Nem vale a pena falarmos mais a renovação ou não. Continua, não é? Que ele é que sabe. Deixa a decisão nas mãos do treinador. É ele é que sabe. Viramos a página... Com as mesmas condições, atenção. Não há mais ou menos? Não, isso não pode existir. Viramos a página para o mercado. E já agora, em relação a essa questão do salário do treinador, que já foi aqui abordada nesse lugar por Jorge Jesus, o que é que tem a dizer quando tantas vezes fala do ordenado de Jorge Jesus? Acho que, para quem trabalha como ele trabalha, e foi um contrato que o Benfica fez com ele, foi de livre vontade que fizemos este contrato, respeitamos-o, e estamos satisfeitos com o trabalho dele. E acho que qualquer Benfica já está satisfeito com o trabalho dele. Viramos a página para o mercado de transferências. Está numa entrevista, a primeira da temporada, há ainda muita curiosidade, muita expectativa para se perceber se chegam os tais reforços que o Jorge Jesus pediu. Está em condições neste momento de adiantar algum reforço para o Benfica, para a nova temporada? Não, posso lhe dizer, nem vinha para dar uma entrevista para anunciar reforço. O que lhe posso adiantar é que até o dia 31, toda a nossa estrutura está a trabalhar. Estamos em sintonia, nomeadamente em 2 posições, os jogadores são precisos, estamos a lutar por eles, e as pessoas estão a tratar desse assunto, e penso que estão bem encaminhadas. Qualquer das situações que são objetivos, são pretendidos, estão bem encaminhadas, mas até o dia 31 temos tempo. Portanto, já desmentiu o Danilo Pereira há pouco, a notícia hoje divulgada pelos jornais, e Karnésios, o guarda-redes grego, interessa ao Benfica? Interessa-nos. Há negociações neste momento? Estamos neste momento a negociar. Os jornais também dizem que o jogador fez exigências de última hora. Isso é natural, mas isso é passageiro também. E acha que poderá chegar a bom porto essa negociação? Vamos ver mais uns dias.
Muitos críticos também disseram ao longo dos últimos dias que o Benfica demorou muito tempo para encontrar substitutos para os jogadores mais importantes que saíram, desde logo para o guarda-redes Oblak, que ainda não chegou o reforço para a baliza, para o meio-campo, depois da lesão de Feza, para a posição 6 de médio defensivo, também ainda não chegou. Porquê é que o Benfica tem demorado tanto tempo? Do Oblak nunca pensámos que ele fugisse novamente. Foi uma surpresa para si? Foi uma surpresa grande mesmo para mim. Ficou desiludido com o Oblak? Eu não tenho que ficar desiludido, mas curiosamente já nos ofereceram novamente. O Oblak? Pois. Foi oferecido ao Benfica? A vida é feita disso. Sim. E não aceitou porquê? Para quem foge 2 vezes, não vale a pena pensarmos nisso 2 vezes, mais de alguma vez. Mas deixe-me dizer em relação Mas está a dar aqui uma notícia importante em relação ao Oblak, não é? Sim, concretamente fizeram-nos uma proposta do regresso e um determinado montante de dinheiro e a saída do outro jogador do Benfica, e foi dito claramente não. Mas não foi diretamente o Atlético de Madrid, foi um empresário que falou connosco. Mas isso e disse que não por causa do comportamento do jogador. Vinha mandatado de certeza pelo Atlético de Madrid. Mas não vale a pena adiantar isso muito, não. E claramente nunca poderia regressar ao Benfica. Por muito vontade que algumas pessoas tivessem, ele nunca mais poderia voltar ao Benfica. Mas recuperando então o facto do Benfica ainda não ter anunciado os reforços para essas posições nucleares. Mas a posição nuclear que poderá existir, na realidade, é só o trinco. Brevemente vai ser anunciado o trinco, mas não veio porque especificamente temos lutado. Eram 2 jogadores que temos lutado por eles. Um não conseguimos e outro vamos ver se conseguimos. Mas concretamente, como o nosso treinador diz internamente e muitíssimo bem, temos que lutar pelas primeiras opções. E aquelas são as primeiras opções. Nós não temos que andar a lutar nem contratar um jogador só para dar uma satisfação imediata à comunicação social ou quem quer que seja. Nós estamos cá para gerir o Benfica, sabíamos quais são e onde os tempos que temos para completar este ciclo e de certeza que na altura própria vão aparecer esses jogadores. Mas também, pegando daquilo que tem sido escrito, tem sido dito sobre a preparação da época do Benfica, também se tem dito muitas vezes que o Benfica já contratou muita gente e que não são reforços, são aquisições, ou seja, que não vieram acrescentar. O Benfica tem contratado mal até agora? Eu acho que não, o Benfica não contrata mal. Mas se nós fôssemos bruxos todos, de certeza que não havia, às vezes, falhas de um outro. Mas deixe-me lembrar, por exemplo, o caso do Oblak que falou agora, contratámos, foi emprestado. O caso do Enzo Pérez chegou ao Benfica, salvo erro em junho, e em dezembro saiu logo. E outros mais. Neste caso concreto, o que é que poderá dizer do Desvã? Não, mas há aqui jogadores, por exemplo, ainda hoje há um jornal que diz que há 13 jogadores da era Jorge Jesus que foram contratados e depois não chegaram a vestir a camisola do Benfica. O Benfica acabou de contratar Luís Filipe, Djavan, Farinha, que já tinha contratado no ano passado, voltou a ser emprestado, Candeias. A questão é porque é que o Benfica faz estes negócios, se depois os jogadores acabam por não ficar no plantel principal. Então repare, se não fizesse um negócio do Enzo Pérez, então não valia a pena. Se não fizesse um negócio do Oblak, não valia a pena. Mesmo o caso do Juricic, que foi agora emprestado, eu acho que o Juricic tem mais qualidade. Pronto, não está devidamente integrado no Benfica. O problema é que, quando chegam ao Benfica, toda a gente exige um rendimento logo rápido. E não é possível isso conseguirmos fazer, nos casos concretos. Por exemplo, o caso de Luís Filipe, neste momento, voltou para o Brasil. Pronto, é verdade, também teve cerca de 6 meses parados para vir para o Benfica, pronto, mas temos esperanças que dentro de um ano ele regresse. O caso do defesa esquerdo de Javan, o Benfica não ficou penalizado financeiramente e tem o direito de opção sobre o jogador. Mas o que é que se passou aí? Não, uma coisa muito simples, porque entendemos que havia um determinado jogador que era português e que nós poderíamos... Eliseu, neste caso? Nesse caso concreto foi o Eliseu, pronto, e preferimos o Eliseu e nesse caso tivemos que fazer uma operação para ser o jogador em causa que foi para o Braga. Em relação ao Eliseu, era um namoro antigo, mas o Benfica não apanhou esse jogador disponível quando estava a custo zero, porquê? Olha, que há coisas que nos escapam às vezes também. E essa passou, mas também o custo que teve para o Benfica também não é nada de que nós possamos estar a dizer que o Benfica foi muito penalizado. Portanto, não partilha desta ideia que os reforços são maus, ou que são aquisições más para o Benfica? Não, o Candeias é um jogador português, repara. É preciso também ver o nível de jogadores que o Benfica tem, que eu acho que tem-se falado também de alguma forma sobre os atletas do Benfica que não são condizentes com o valor deles, quer dizer, as pessoas dizem, quando se fala, dizem o Pizzi, acho que deixem Pizzi, o Nelson Oliveira, que foi emprestado e regressou ao Benfica. Vai ficar no plantel, ele e Pizzi? Vão ficar no plantel. E Silvio também?
O Sílvio, neste momento, não lhe poderia adiantar muito mais, porque o Sílvio está em recuperação e o Atlético de Madrid mandou devolver o certificado internacional do jogador. Por isso, não sei é o uma que vai incógnita, passar. É uma incógnita ainda. Mas em relação ao mercado de transferências, eu gostava de recuperar as saídas de alguns jogadores, porque são temas que dizem muito aos benfiquistas. A começar pelo Garay. Eu li que foi um negócio ruinoso, que foi mal vendido. Como é que o Benfica vende um jogador que é vice-campeão do mundo, que teve o currículo que teve no Benfica, é verdade que estava no último ano de contrato, por 6 milhões de euros? Então, deixa-me fazer outra pergunta. Neste caso só encaixou metade. Eu explico o negócio todo do Garay. O Garay, quando veio para o Benfica, foi lembro perfeitamente, na altura que nós vendemos o Fábio Coentrão e ficámos com 50% do Garay. O Garay, quando veio para o Benfica, era para no ano seguinte sair imediato, ou seja, porque a matéria salarial dele era bastante elevada. E então, para ele sair imediatamente, nós colocámos uma cláusula muito baixa de 20 milhões de euros. Ao longo deste período todo, nós, e repare, estamos a falar de um jogador top, que tinha uma cláusula de 20 milhões de euros, nós nunca tivemos nenhuma oferta para vender o Garay. E também o Garay também não queria sair. Quero lhe dizer isto, também não queria sair. A oferta concreta e por escrito que apareceu-nos foi precisamente em janeiro deste ano. Estávamos em pleno campeonato nacional, falámos com o Garay e dissemos que neste momento era impossível ele sair, mesmo para a oferta que tivemos, e que não foram 20 milhões de euros, foram cerca de 15 milhões de euros, salvo erro, 15 ou 16 milhões de euros, não estou certo. E prometemos que no final da época estaríamos disponíveis para voltar a falar, logicamente, sabendo o vencimento que ele teria ter, ou seja, o contrato que ele ia ter, era impensável mais alguma vez, nem nós nunca poderíamos competir, nem o Garay iria perder uma oportunidade destas. Portanto, nem se falou de uma renovação eventual? Não havia hipótese. Para já, com o vencimento que ele tinha, se falássemos de uma renovação, tínhamos que o baixar. Mas, isto anteriormente, mas na altura que ele tem, em janeiro, a oferta que tem, não havia hipótese, nunca mais poderíamos falar de renovação. Nem para ele, penso eu, nem o Benfica, nem nenhum clube em Portugal e poucos clubes na Europa poderiam contratar para aquele preço. Portanto, não dá isto como um mau negócio? Atendendo àquilo que acabou de explicar. Eu acho que, face às circunstâncias que tivemos, face à motivação dele próprio também, não tivemos outro caminho a seguir, nem tínhamos espaço para discutir, não valia a pena, porque o Garay, em janeiro, estava livre. Por isso não tínhamos nenhum espaço, não valia a pena estar a contrariar o Garay, em ficar cá o Garay. Aí sim, aí é que era uma situação delicada para nós. Um jogador que está em final de contrato, ficar no Benfica mais uns meses, porque em janeiro assinava, então isso era complicado. Então aí não, perdíamos 6 milhões de euros e perdíamos o vencimento que tínhamos. E não ponderou esperar até ao final do Mundial para uma outra proposta melhor? Ou não, o jogador também estava com vontade havia um acordo entre nós que 48 horas tinha de estar, 48 horas antes de começar o Mundial tinha que estar tudo resolvido. A partir daí já não havia tipo. E sabe que houve muita gente que especulou sobre a possibilidade disto envolver um negócio futuro, um pouco ao jeito que também se especulou sobre os negócios que o Futebol do Porto na altura fez com o Mónaco de Moutinho e Rames Rodrigues, e com o Real Madrid poderia até ficar irritado com o Benfica por um eventual futuro negócio. Desmente isso também? Desminto categoricamente, nem tinha nada a ficar irritado. Para a relação que nós temos com o Real Madrid, não andávamos a esconder nada a ninguém. E foi, vou-lhe dizer, 48 horas para ficar tudo preto no branco. O Paulo Gonçalves, a parte jurídica, teve de deslocar a Belo Horizonte, onde está agora o Garay, porque no dia que começasse o Campeonato do Mundo já não havia hipótese depois de nós pararmos isso. Em relação ao Markovic, já se explicou que foi batida a cláusula de rescisão de 25 milhões pelo Liverpool, mas quando o Markovic aterrou em Lisboa há um ano, já havia um compromisso para ele sair no final da temporada? Não Portanto, ficar apenas um ano no Benfica? Não havia compromisso nenhum. Havia um compromisso, havia dois tipos de cláusulas no contrato. Uma que dava a preferência ao Chelsea e outra de outro montante, que são 25 milhões de euros que o Markovic tinha. As pessoas podem dizer, porque é que era 25 milhões de euros? Isto depois dá para os dois lados, quer dizer, se o Markovic chegasse cá e não jogasse, era uma cláusula bastante elevada. E, honestamente, digo, nunca pensei que o Markovic saísse agora. Estava até a contar com ele já para esta temporada. Em relação ao Siqueira, há pouco deu um lamiré sobre o assunto, mas o Benfica fez tudo para manter o Siqueira? Então, o Siqueira bastou. Aliás, houve uma altura que tivemos uma reunião bastante profunda e lembro perfeitamente que foi dias antes da primeira eliminatória em Turim,
a Itália, nas Juventus, que falámos com o empresário dele, e que mais ou menos as coisas estavam mais ou menos encaminhadas, mas depois a parte salarial saltou toda para cima, passados uns dias, que era impossível nós chegarmos lá. Porque nem havia espaço para depois irmos negociar com o Granada, porque o que nós tínhamos era um contrato com o Granada onde tinham 7 milhões e 50%. Nós pensávamos, chegando a acordo com o jogador, que poderíamos ir renunciar a essa cláusula com o Granada, mas não foi possível. Pronto, Há outro negócio, Cardoso, saiu por cerca de 4 milhões, 5 milhões de euros. São 5 milhões 5 milhões de euros. Sim. Foi um bom negócio? Então, quem estiver atento ao que se passa no futebol, de certeza acha que foi um bom negócio. O Cardoso, para já, o Cardoso foi sempre um grande profissional dentro do Benfica. É daquelas pessoas que nós gostamos, não é? Depois, lembro-me perfeitamente, a lesão dele sucede num jogo Benfica Sporting, aqui no Estádio da Luz, onde ele fez 3 golos. E a partir daí sabemos o que se passou e o que foi preciso para recuperar o Cardoso, não é? E o Cardoso tinha uma oportunidade agora de fazer o contrato da vida dele, e concretamente são 3 anos de contrato. Ele é que pode dizer o que é que poderá... Falou-se 3 milhões limpos por ano, não é? É isso mesmo, 3 milhões de euros limpos. E mais prémios. E o Benfica entendeu que era uma altura de o Cardoso sair, porque ele próprio não estaria mais disponível para estar neste período no Benfica. E também, face àquilo que tinha sido dos últimos tempos no Benfica com ele, e sabendo o que é que estava a passar, era bom o Cardoso então sair. Em relação à formação, tem sido também um tema dominante. Ivan Cavaleiro, Bernardo Silva, João Cancelo foram emprestados ou foram vendidos ao fundo de Peter Lim e depois cedidos a esses clubes onde estão? O Benfica, neste momento, tem uma boa formação. Basta ver que, neste momento, a média de idades da equipa B do Benfica ronda aos 20 anos, novamente. Desses 20 anos, nós temos, neste momento, salvo erro, 3 júniores, que são júniores ainda e já estão na equipa B do Benfica. E nós não podemos fazer tampões. Quer dizer, e estes jogadores que saíram neste momento são jogadores que não tinham espaço na nossa primeira equipa, foram crescer para voltar. Não há... Mas acha que são os clubes certos para crescer? Pois, o Rui Costa, quando apareceu, foi crescer para o Fafa. O Ivan Cavaleiro viu agora jogar no Corunha, até fiquei bastante feliz do Ivan ter logo sido titular. O Bernardo foi para o Mónaco e o João Cancelo está na Valência. Por isso vão ter um percurso natural de crescimento e para o próximo ano logo vamos ver como é que eles evoluíram. E outros casos vão sair, quer dizer, em outros casos nós vamos ter mais jogadores. Aliás, os benfiquistas têm que ter presente que há uma boa... Neste momento o Benfica tem uma formação, aliás, é o clube que fornece mais jogadores às seleções nacionais. Por isso, todos os anos vão sair jogadores do Benfica para serem emprestados. Tenha dúvidas, que depois o Benfica tem neste momento Santos há cerca de 9 anos, por isso, há muito jogador que vai ser formado no Benfica e que vai ser emprestado. Não vai praticamente logo ser cedido definitivamente. E então é natural que alguns jogadores, um ou outro caso, possa ficar no Benfica e outros que vão continuar, vão seguir a sua própria fase de crescimento e que terão uma hipótese de regressar ao Benfica. Agora também, deixe-me dizer que há alguns jogadores do Benfica que vêm da formação que pensam chegar à primeira equipa do Benfica, e aquilo é muito fácil chegarem lá e que o lugar já está lá à espera deles, não. Também têm que lutar. E se houve uma opção neste momento que não havia espaço para eles crescerem no Benfica, então prefiro pô-los a jogar, porque já não tinham motivação para estar na nossa equipa B, não é? Mas o senhor já apresentou um projeto, o Sr. Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que dá conta de um Benfica made in Benfica. E vamos lá chegar, calma. Mas isto não é uma inversão nessa estratégia? Não é inversão nenhuma. Então, então nós íamos deixar os nossos jogadores dentro de casa. Se eles digam lá, um perfil deste jogador, estamos a falar destes 3 jogadores. Repara, o André Gomes, que saiu, e o Ivan Cavaleiro já o ano passado tiveram na nossa equipa profissional, na nossa equipa principal. O Ivan neste momento não tinha espaço na equipa. Se nós o deixássemos, íamos colocá-lo na equipa B do Benfica. Não podíamos fazer isso. O João Cancelo não tinha espaço e não íamos voltar a pô-lo na equipa B do Benfica. O Bernardo Silva, que é um talento, nós não podíamos continuá-lo na equipa B do Benfica quando ele não tinha espaço na equipa A do Benfica. Por isso foram crescer e para grandes clubes.
Por isso, nós vamos aguardar todo esse crescimento, como outros, para o ano vai seguir o mesmo percurso noutros também, não vamos ter ilusões nenhumas. Se calhar há alguns que regressam, há outros que vão ficar pelo caminho e vai ser assim. Agora, nós cada vez mais vamos apostar nos nossos jogadores. Mas deixe-me bater nesta tecla para que fique absolutamente claro, não foram vendidos por 45 milhões de euros. Não foi nenhum vendido. E há cláusulas de opção de compra dos passos, para lá dos empréstimos? Tem umas cláusulas, as cláusulas estão lá nos jogadores. Você pode-me dizer assim, agora está a falar nos 45 milhões de euros, já estou a ver que é porque as notícias saem no jornal. Sim. Imagine que aparece uma proposta para vender um jogador por 15 milhões de euros, que nunca foi titular do Benfica, que é um jogador que veio da formação do Benfica. Ouça, nós não podemos ignorar essas propostas, senão somos maus gestores, estamos cá dentro. E isso já surgiu? Não surgiu. Mas poderá surgir e, nesse caso, é algo a considerar? Se nós vendemos um André Gomes, que não era titular do Benfica, por 15 milhões de euros com 25% da mais-valia, não é nada para ignorar. Aliás, o André Gomes hoje é um dos orgulhos da nossa formação do Benfica. Pelo menos em termos internacionais, é visível a transferência dele e que já dá para muita gente olhar para dentro da nossa casa. Mas há aqui um ponto importante. Ivan Cavaleiro disse no último domingo que dificilmente vai voltar ao Benfica se Jorge Jesus for o treinador. Portanto, não há aqui um contrassenso. Jorge Jesus para apostar na formação. Fez até críticas ao treinador do Benfica. O Ivan, depende das circunstâncias é que foi. Aquilo penso que foi num jogo já, foi na Corunha que ele falou. Foi na Teresa Herrera. Pronto. Estavam lá jornalistas portugueses e de certeza que o provocaram para essa situação. Porque quem o conhece, ele nem é um miúdo para dizer essas coisas, provocaram de certeza. Mas está a ver o Benfica com o Jorge Jesus no comando e ter no plantel e a jogar Bernardo Silva, João Cancelo... Não vai ter outra alternativa também. Ivan Cavaleiro. Não vai ter outra alternativa. Isso vai acontecer? Não vai ter outra alternativa. Para estar a comprar jogadores de 8, 10, 15 não, comprar no máximo 12, não vai haver espaço para estar a fazer esse tipo de investimentos. E se houve espaço até que crescerem outros jogadores do Benfica. Agora, começando eles a crescer, não vai haver espaço para isso. Portanto, em relação a esta matéria da formação, a estratégia passa também por dar mais rodagem aos jogadores para o futuro, mas aproveitar depois dessa rodagem esses jogadores da equipa principal. Mas é isso? Então, se não fosse essa a estratégia, não dávamos a investir o dinheiro que estamos a investir no Seixal. Ainda agora estamos a fazer mais 4 campos. Então dávamos aqui para ter lá relevados só. Aquilo não é feito para ninguém pastar, quer dizer, aquilo é para formar jogadores, não é? Mas, e depois canalizamos obviamente para a equipa principal. As pessoas querem que isso cresça muito depressa. Isto não se cresce muito depressa. As pessoas recordam, têm memória curta, sabe que há 9 anos não havia nada, não havia formação nenhuma, não existia, ou então andavam com as malas às costas e pensam que aquilo assopra-se e crescem os jogadores e estão preparados para ser titulares do Benfica. Digam-me lá, destes jogadores, quem é que vai substituir o Gaetano? Digam-me. Isso é uma questão técnica, evidentemente. Poderia ser o Ivan Cavaleiro, que é da mesma posição neste caso. Mas pronto. É uma questão técnica. Daqui se calhar um ano ou dois ele está preparado para ter o mesmo. Há um ano, disse na Benfica TV que o Benfica tinha o melhor plantel dos últimos 30 anos. O tempo acabou por lhe dar razão, porque colocou a fasquia elevada e o Benfica teve uma época memorável, histórica. Neste momento, olhando para este plantel, para as condições atuais, onde é que coloca a fasquia? Acha que é possível repetir uma época como a anterior? A fasquia é sempre a mesma. O Benfica, onde entrar, é para ganhar. Mas o grande objetivo do Benfica é renovar o título de campeão. Esse é o grande objetivo do Benfica, aliás. É a prioridade do Benfica. É a prioridade do Benfica. E acho que se preservarmos o mesmo estado de espírito entre todos, e costumo dizer todos juntos, é que conseguimos vencer, e se formos humildes e continuarmos a trabalhar treino a treino e a prepararmos para o domingo seguinte e com essa ambição de chegar e ganhar, e respeitando todos os nossos adversários que vamos enfrentar, acho que vale a pena sonhar novamente. Não é? Mas o grande objetivo do Benfica é ganhar E acha que o Benfica é o principal candidato ao título? Não, olha, foi bom à pré-época, acho que neste momento já há outros candidatos, já se fala de outros candidatos. Há outros candidatos, o Benfica vai fazer o seu trajeto jogo a jogo e no fim vamos ver. Pronto, agora... Mas a maior responsabilidade no ano passado estava do lado do Benfica, porque tinha feito uma época onde quase ganhou tudo, manteve jogadores com salários elevados, fez um forte investimento na equipa e o Benfica, apesar dessa responsabilidade, assumiu e venceu. Neste momento, quem é que tem maior responsabilidade para esta época? É o Benfica, é o Porto, é o Sporting? O Benfica é sempre candidato, como deve calcular, mas pelo aquilo que tenho lido nos jornais, já dizem que o Benfica não é candidato, mas pronto, no campo é que vamos responder. E até lá, pronto, pela supertaça, toda a gente estava à espera de um desário do Benfica e depois de verem aquela primeira parte parece já
Parece que foi por sorte só que existiu. Então como é que avalia os outros rivais, Porto e Sporting? Não faço comentários em relação aos outros, isso também interessa. Interessa-me o Benfica. Quero um Benfica unido, um Benfica que nós possamos olhar olhos nos olhos uns com os outros e respeitarmos o Benfica, respeitar todos os seus profissionais respeitarem o Benfica, haver esta situação de compromisso que existiu o ano passado e esse compromisso queremos o manter. Agora, os nomes não nos interessam. O que nos interessa a nós é esse compromisso que existe e a qualidade dos nossos jogadores. E não é por um fim estar melhor que o outro que nós não chegamos lá aos objetivos que pretendemos. Infelizmente, às vezes é preciso cair em graça, pronto, até é preciso ter o cabelo comprido para ser-se bom jogador. Não é assim que nós pensamos. Está a meio do quarto mandato. Em 11 anos, até agora, conquistou na área do futebol, o Benfica consigo na presidência, jamais 12 troféus, portanto 3 vezes campeão nacional, esteve em 2 finais europeias. A questão tem a ver com a tal hegemonia do Porto alcançada nos últimos anos. Acha que o Benfica, sobretudo com o que tem feito nas provas nacionais nos últimos tempos, com 4 conquistas consecutivas, já retirou essa hegemonia ao Porto ou está perto de conseguir esse objetivo? Não, mas aquilo que nos propusemos era que sejamos uma referência em termos esportivos dentro deste país, voltar a ser o que éramos no passado. Pronto, e isso vai-se conquistando, vai trabalhando lentamente, isto não se faz de um momento para o outro e, como disse, vai haver uma fase de transição bastante importante no Benfica quando esses jogadores da formação regressarem e outros que se vão a formar. Há uma fase de transição bastante profunda. Acho que também vai haver profundas alterações no futebol em Portugal, porque o modelo que existe hoje não poderá ser muito sustentado no futuro. Todos nós teremos que arrepiar caminho. Está a falar também das eleições da Liga? Não. Estou-lhe a falar em termos de competitividade, quer dizer, em termos de perfil de jogador no futuro, quer dizer, as equipas portuguesas não vão ter muito acesso a continuar a ir ao mercado internacional e devem privilegiar mais o mercado nacional. Acho que o trabalho que nós desenvolvemos todos os dias, como lhe disse, é sermos essa referência e pensarmos sempre que é possível, no ano seguinte, voltarmos a ser competitivos e disputarmos os campeonatos, disputarmos os respectivos títulos, digo. E acho que isso é o grande objetivo de todos os benfiquistas, é isso que nós trabalhamos. E agora não me preocupa muito, a nossa ambição é ganhar. Não é a qualquer preço, já lhe digo também. Nossa ambição é ganhar, dentro dos limites que vamos tendo, e pronto, estamos a preparar este ano para voltarmos a ter o mesmo pensamento que é o grande objetivo ao Campeonato Nacional e sonhar com o resto dos objetivos que pretendemos. Há uma frase que é permanentemente decorada a Luís Filipe Vieira, foi quando disse que o Benfica tem o objetivo de ganhar a Liga dos Campeões. Isso será possível, manter esse objetivo? Ou acha que, face às circunstâncias, é preciso dizer aos benfiquistas que futuramente isso não é possível? Nós provamos este ano que era possível. A Liga Europa, neste caso a Liga Europa. Não, mas mesmo na Liga dos Campeões provámos. Fomos manifestamente infelizes da maneira como fomos afastados do percurso da Liga dos Campeões, com Olympiacos, como sabem, e logo com guarda-redes que muita gente dizia cobras e lagartos, da qualidade dele. Pronto. E depois, infelizmente, mais uma vez, ficámos por uma final e desta vez por penaltis, mas também com bastante penalização que fomos. Aliás, em Portugal, infelizmente, não disseram aquilo que iam ter dito do que se passou dentro daquele campo. Foi mais em Espanha que se falou da maneira como prejudicaram o Benfica. Isso foi uma das coisas que nos marcou também profundamente a nossa comunicação, não valorizar ou não destacar como é que um Benfica, que ao fim e ao cabo que é a marca da lusofonia, foi escandalosamente escamoteado como foi dentro daquele campo. Agora, a Liga dos Campeões, nós não podemos olhar para o lado e ficar distraídos. Basta ver o Real Madrid, quanto é que custa aquela equipa, para nos sentirmos, quer dizer, se começarmos a somar quanto é que custa a equipa do Real Madrid, custou mais de 400 milhões de euros. É impossível chegar a esses patamares. Mas pronto, como eu lhe digo, sonhando, às vezes os sonhos concretizam, porque houve também outros clubes em Portugal que muita gente às vezes não pensava que podiam lá chegar e chegaram. Quer dizer, eu costumo dizer, passando a fase de grupos, entrando nos oitavos, tudo é possível. E o que é que prefere? Chegar, por exemplo, aos quartos de final da Liga dos Campeões ou chegar a uma final da Liga Europa e até ganhar? Chegar a uma final que é da Liga Europa importante? E ganhar, chegar a uma final e ganhar um título europeu é muito mais importante que ficar para os quartos finais. É muito mais importante. Mas vamos ver o que é que vai dar. Estamos mesmo a acabar o nosso tempo, já estamos de resto para lá do tempo. Pergunto-lhe sobre as eleições na Liga. O Benfica tem tido um papel ativo nos últimos tempos na Liga de Clubes. Quem é que o Benfica vai apoiar nesta eleição da Liga que vai ser repetida, digamos assim?
Eu acho que, não sei se vai ser repetido ainda, não se sabe. Há um imbróglio à volta deste processo. Eu acho que Mas está preocupado com o que se passa na Liga? O que se passa na Liga é preocupante para o futebol português. Acho que tem que haver um entendimento entre o Benfica, o Porto e o Sporting, não tenho dúvidas nenhumas, e sobre o próprio candidato, mas não só sobre o próprio candidato, e depois estender a outros clubes, de maneira que haja um máximo de consenso no próximo presidente, nas próximas eleições, pronto, para não haver esta guerrilha de futebol que existe no futebol, que definitivamente as pessoas deixam o poder de parte. Isto é uma indústria, das principais indústrias que este país tem, e não merece minimamente estar a ser tratada como está. Acho que o futebol merece mais respeito e não vamos agora dizer que todos nós temos culpa, é verdade, não vamos agora dizer que o Benfica não tem culpa, o Benfica também tem culpa, mas há de chegar a uma altura que temos que pôr uma consciência e dizer parou. Na última eleição não ficou clara a posição do Benfica, quando Fernando Seara, Rui Alves e Mário Figueiredo se apresentaram, mas neste momento o Benfica vai ficar... Ficou que o Benfica não apoiou ninguém. E neste caso vai apoiar na próxima eleição um candidato? É essa a expectativa? Não, neste momento não há candidato, como lhe disse. Quando houver? Quando houver candidato, neste momento é fazer futurologia, neste momento não há nenhum acordo, não há ainda a decisão tomada sobre se vai haver eleições, não vai haver eleições. Vamos aguardar. Em relação às modalidades, o ecletismo é para continuar no Benfica? A aposta nas modalidades? Então, é certeza que temos que manter o ecletismo, aliás, do Benfica, e temos investido em todas as áreas, em todas as modalidades. O Benfica tem escalões de formação. Acho que em algumas das modalidades o Benfica já está acima nas suas próprias equipas, nas equipas principais, já com mais de 50% de atletas formados no Sport Lisboa Benfica, e vamos continuar com esse, e vamos continuar a investir em tudo o que é modalidades e principalmente também no projeto olímpico. Em relação à Benfica TV, muito se pergunta sobre as contas da Benfica TV. Que lucro é que dá? Quanto é que gasta? Quanto é que recebe? É possível adiantar alguma coisa? A única coisa que podemos dizer é que é um projeto inovador, somos pioneiros no mundo, estamos felizes com aquilo que estamos a alcançar e que os objetivos que pretendemos foram alcançados. Agora, o sucesso da Benfica TV passa sempre os benfiquistas, não sabe mais ninguém. Eu acho é que chegou a uma altura de todos os benfiquistas pensarem seriamente, ou comigo, ou com quem quer que seja, que se queremos ser mais fortes, dependemos sempre dos benfiquistas, não podemos estar à espera que nos venham ajudar. Por isso precisamos de mais sócios, precisamos de mais participação das pessoas, precisamos de mais gente a aderir à Benfica TV. Ou seja, se gostamos do Benfica, e eu aqui é sempre complicado porque eu sou daquela geração que eu vejo o Benfica, por isso é que alguns colegas meus às vezes se admiravam de eu dizer o Benfica é que não pode ter dívida, sabe, não preocupa. Pronto, enquanto eu não atingi o objetivo do Benfica, não ter dívida nenhuma, e hoje o Benfica que é aquilo que me liga em termos emocionais é o Benfica, não é a SAD do Benfica. Isso orgulha muito dizer que o Benfica não tem dívida nenhuma, pronto, isso é o mais importante. Por isso, e há dias recebi uma carta de um sócio do Benfica dizendo que a mística do Benfica, que eu praticamente até dizia com as opções que eu tinha feito, que estava a pôr em causa a mística do Benfica. Eu penso que, pelo contrário, há 14 anos é que nada existia, não havia mística alguma. Acho que hoje nós temos uma ligação ao Benfica, já novamente ao Benfica, hoje existe já. Acha que essa paixão está viva? Essa paixão está viva, sinto essa paixão viva. Acho que estamos muito mais humanizados até dentro do próprio Benfica, do universo do Benfica, estamos muito mais humanizados. Acho que cada vez mais também, não é só por museu, mas por outros motivos, as pessoas começam a ter um sentimento novamente do benfiquismo enraizado. Agora, não podem pôr em causa, só porque não ganhamos, pôr em causa tudo o que se está a fazer, porque nestes 14 anos praticamente reconstruímos o Benfica novamente. Reerguemos o Benfica, que ele não existia, vamos ser claros nisto. E quando eu falo, não é por ter sido o presidente do Benfica, não vou esquecer como o Vilarinho foi fundamental numa altura própria de ganhando as eleições, e depois também estando comigo e eu estando com ele. Mas isto é uma obra de todos nós, quer dizer, é uma obra de todos os benfiquistas. E quando nós dizemos todos os benfiquistas, temos de ser mais ainda. Se queremos ser mais competitivos, se queremos ganhar mais, como as pessoas querem e exigem, então não podem pensar só dizendo que o passivo não. Temos que participar mais.
E às vezes temos de ser mais pacientes e não podemos reagir muito em termos emocionais, porque a parte emocional já nos traiu muitas vezes. E uma das vezes que nos traiu levou-nos praticamente à destruição. O que é importante sempre as pessoas avaliarem é que se o trabalho vai numa direção que é o objetivo de servir os interesses do Benfica ou não. Isso é que é importante. Se o Benfica, ou quem hoje está no Benfica, está a servir o Benfica numa direção que serve os interesses do Benfica, da sua própria história, isso é que é importante as pessoas chegarem a atingir. E quem vier a seguir terá que continuar nesse mesmo percurso. Porque não podemos... Eu vi nos últimos 2 meses coisas completamente que fiquei boquiaberto e fiquei preocupado. Como por exemplo? Não, que as críticas que faziam, que puseram em causa, repare bem pela pré-época, o que é que puseram em causa do Benfica. Eu vi alguns jovens com faixas ofensivas, não digo só a mim, mas quando falo ofensivas a mim, ofensivas ao Benfica, penso eu, mas até mesmo palavras impróprias para profissionais do Benfica, porque a pré-época não estava a ser boa. Quer dizer, e nós não podemos pensar assim, porque... E são jovens, porque esses jovens não têm memória curta, que eles não se lembram minimamente do que é que se passou há 14 anos. E esses 14 anos é que é preocupante, quer dizer, e para quem trabalhou e para quem fez este esforço todo, porque não foi só um homem, foi muita gente que fez este esforço todo para atingir onde é que estamos hoje aqui, e dentro desta casa, por exemplo, a própria Benfica TV, que era impensável para muita gente voltar a existir, pronto, foi um projeto pioneiro no mundo, e com os seus próprios direitos televisivos. E é para continuar. E é para continuar. Essas pessoas têm que pensar. Eu costumo dizer às vezes, amigos meus também desesperam, vamos lá ver, há colegas meus também, eu também, se tirar aqui a capa de cima, também sou, se calhar, índio, como costumo dizer, mas amortece muito a queda se entrarem no museu, porque nós temos 110 horas, 110 anos de história, a história está lá toda. E nós somos diferentes, quer dizer, nós somos a marca da lusofonia, quer dizer, não vale a pena, o Benfica é a lusofonia. Portanto, está com energia neste momento para o que vem, para o futuro no Benfica. Mas eu costumo dizer, venham atrás de mim, eu costumo sempre dizer às pessoas, isto nunca para. Agora, há dias que nós ficamos, vamos ver, também já estou com 65 anos, eu sei o que é que trabalhei nos últimos 14 anos, mas a energia continua na mesma. Agora, há coisas que às vezes já não estamos disponíveis para estar a ouvir, não é? Quer dizer, que já não temos que justificar a ninguém. Nós temos uma história, temos um passado aqui dentro, quer dizer, não vale a pena estar a justificar o que é que quer que seja. Porque há determinado tipo de comentários que nos deixam tristes e que nos ofendem, já para não falar em termos de família, que às vezes ouvem, olha, a minha mulher agora diz, nem vale a pena estar a contar isto, mas um chofer de praça a dizer o que disse a meu respeito, sem saber quem ele estava a transportar, que era a minha mulher, são coisas completamente... E se fala repensar a sua ligação ao Benfica? Não. E as tarefas que estão no Benfica? Eu já lhe disse que todos os benfiquistas estão numa missão e eu não abandono as coisas a meio, apesar que falta poucas coisas para fazer. Não é? Não vou abandonar. Agora tenho mais 2 anos de mandato e sei o que é que ainda pretendo fazer até ao fim dos 2 anos de mandato. Agora, também não é menos verdade que já não se pode exigir muito mais. As pessoas não podem também estar a exigir, porque a obra está cá, está feita. Foi feita com o objetivo de não voltar a repetir-se os erros que nós cometimos. Acho que já nos prevenimos em relação a alguns desses atos que possam vir a suceder, mas há outros que não, porque, repare, voltamos sempre à parte emocional. Isto basta qualquer coisa que este clube... Aliás, é a própria grandeza. Eu costumo dizer, às vezes amigos meus digo isto, nós temos uma tendência para o suicídio. Dentro do Benfica? Temos uma tendência para isso. Eu vejo, repare, eu por acaso, eu tenho, e quem me conhece sabe perfeitamente que eu costumo levantar as tropas, como costumo dizer, não é? Mesmo às vezes quem está perto de mim vacila um bocado, não é? Isto não é para vacilar, isto é para, nas horas da derrota é que nós temos de ser muito fortes, não é nas horas da derrota que nós temos que criticar, é quando estamos a ganhar que nos devem criticar, porque a ganhar é que nós cometemos erros às vezes. É que a euforia às vezes deslumbra-nos e faz-nos cometer erros. Normalmente os grandes erros que o Benfica cometeu, ou outro, foi nas vitórias, não foi nas derrotas. Nas derrotas comete pelo desespero das pessoas. Ou seja, que não são eles que estão a reagir. Em termos emocionais, tudo que vai é para cair. Então tudo que vai é para cair e cai. E quem cai é o Benfica, não são os outros.
Luís Filipe Vieira, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por esta entrevista na BTV, sem tabus, na estação do Sport Lisboa e Benfica. Foi a primeira entrevista... Mas com muito beijo. Com muito beijo e também com muito futebol. Não, muitos futebol assuntos que dizem respeito futebol aos benfiquistas, mas naturalmente tínhamos que falar dos assuntos dominantes também da atualidade para esclarecer a opinião pública e também a família benfiquista. Foi um prazer tê-lo aqui. Felicidades para esta temporada de serviço do Sport Lisboa. Obrigado. Deixe-me só dizer uma coisa aos benfiquistas. Lembrar-se que quando nós, por vezes, o Benfica não está bem, é quando nós temos que ser apoiados e quando toda a equipa do Benfica tem que ser apoiada. Não vale a pena, numa pré-época, fazer-se o show-off que fizemos de desespero, que deu vontade de rir. Já não bastava o BES, quanto mais nós próprios, que estarmos a criticar tudo e mais alguma coisa daquilo que era uma pré-época, que não tinha mais que isto. E quando começou a doer, começámos a ganhar. Olha, obrigado a todos. Obrigado. Foi também um privilégio tê-lo desse lado, na estação do Sport Lisboa e Benfica. A BTV abriu então a temporada com o presidente do Benfica, entre a conquista da Supertaça e o início do campeonato no Sport Lisboa. Benfica vai à procura de ser campeão pela segunda vez consecutiva, o que não acontece há 30 anos, um bicampeonato. É esse o desejo, é esse o principal objetivo para esta temporada, de acordo com Luís Filipe Vieira. Boa noite.